Hello everyone, how are you doing? E hoje nós vamos para a segunda parte das 3 matérias mais importantes do inglês. Nós falamos em 2 aulas sobre os modal verbs. Primeiro eu falei sobre 8 modal verbs, né? Coloquei a forma de falá-los, né? a tradução e tal. Depois eu dei uma outra aula falando sobre a forma de usar, os exemplos. E agora a segunda matéria é o Present Perfect. E acreditem ou não, pessoal, o Present Perfect é o inimigo da galera que está aprendendo inglês, porque assim, ao mesmo tempo que é simples, é complicado de entender. Então tem que prestar bastante atenção. Eu trouxe uma aula bem simplificada. Eu gosto assim, de dar aula com lousa, porque eu consigo explanar bem a estrutura da frase. E eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre o Present Perfect, tá? Em que situação que o Present Perfect é usado. Então eu preferi a lousa branca, assim, sem nada, para eu mesmo colocar a frase para vocês entenderem o que eu quero dizer. Beleza? Beleza, então vamos lá. Então eu vou colocar uma frase aqui no passado e uma frase no Present Perfect, tá? Porque o Present Perfect nada mais é do que uma frase no passado sem o período, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui John arrived now, ok? John arrived now. John chegou agora, tá? Essa é uma frase no passado. Por quê? Quando que você identifica que uma frase está no passado? Quando tem período, ok? Isso aqui é o período da frase. Agora eu vou passar essa frase para o Present Perfect. O que eu preciso para passar essa frase para o Present Perfect? Primeira coisa, eu tiro esse período específico. Então o Present Perfect não trabalha com período específico, tá? Então eu vou colocar aqui John. Como todas as matérias do inglês, o Present Perfect tem um auxiliar. Então o auxiliar do Present Perfect, no caso da terceira pessoa, vai ser o has. John has, e eu mantenho o verbo arrived. John has arrived. Tá? Então, qual que seria a melhor tradução da primeira frase? Então, ficaria João ou John chegou, o João chegou agora. Tá? Então, o João chegou agora. A tradução da segunda frase, o João chegou. Aí você me pergunta, mas esse has aqui, o que ele está fazendo aqui? Nada mais é do que o verbo auxiliar do Present Perfect, na maioria dos casos não tem tradução. E aí você pode perguntar, mas espera aí, o período também saiu daqui. Exatamente, o período saiu daqui. Quando você quiser falar uma frase ou falar de uma situação que aconteceu e você não quer falar o período que essa ação aconteceu, você vai usar o auxiliar have ou o auxiliar has, tá? E vai usar o verbo na terceira pessoa sem o período, ok? Parece complicado, mas é simples. Por exemplo, eu trabalhei. I have worked, ok? Você pode ler eu tenho trabalhado? Não. Se você ler eu tenho trabalhado, você vai se confundir. Por que eu tenho que usar o have na frase, teacher? Porque eu estou falando de uma ação que eu não sei quando que aconteceu, tá? Ou eu sei quando aconteceu, mas eu não quero falar o período, tá legal? Uma outra frase, eu falei com a minha mãe. I have talked to my mom. Aí você pergunta para a frase, quando que você falou com a sua mãe? Não tem período aqui, mas eu tenho auxiliar. Quando que eu trabalhei? Não tem período, mas eu tenho auxiliar. Quando que o John chegou? Não tem período, mas tem auxiliar. Tá bom? Então é isso, você vai falar de quando você estiver numa conversa em inglês, você falar de algo que você fez e você não quer falar o período, usa o verbo auxiliar have e o verbo na terceira pessoa, tá? O que é terceira pessoa? Lembra que tem aquelas 3 colunas, infinitivo, passado e o present perfect? Quando você for falar de uma ação e você vai precisar usar essa estrutura, você tem que usar o verbo na terceira coluna, que é chamado de passado particípio, tá ok? Eu não vou me aprofundar muito na questão de quando uso o have, quando uso o has,
para a coisa não ficar muito extensa. Isso vai ficar para uma outra aula, mas pelo menos já fica a dica para você que quiser falar inglês, falar alguma situação e não quiser usar o período dessa situação, de quando aconteceu. Ok? Thank you very much. Fique atento na terceira e última dica das matérias mais importantes do inglês, que vai ser amanhã que eu vou postar essa aula. Beleza? Thank you very much. Valeu!